Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui o que não te contam a respeito das emoções. Até porque, na verdade, as suas emoções são muito mais complexas, intensas e poderosas do que você imagina. Sentimento é a mesma coisa que emoção? Quais segredos importantes que você ainda não sabe, mas que essas experiências fora do corpo, essas experiências multidimensionais, assim como ocorrem nas EQMs, ou experiências de quase morte, e nas experiências fora do corpo têm a nos dizer? Quais essas revelações importantíssimas para a nossa evolução? Antes de falar nesses assuntos, eu peço que você curta esse vídeo, se te interessar temas como esse, mas principalmente se inscreva no canal. Se o teu interesse for por temas como EQM, temas transcendentes e ligados à expansão e à evolução da consciência. Esses assuntos te interessam? Então, se inscreva no canal para não perder nenhum assunto novo, para ser avisados das nossas lives e para que você fique então cada vez mais receptivo a essas informações que tanto podem contribuir para a nossa evolução. Agora, indo direto ao tema, eu já vou começar dizendo o ponto mais sério, o ponto mais importante de todos, que é o seguinte: a sua emoção não é apenas a sua emoção. O que eu quero dizer com isso? A emoção ela não é sozinha, ela não é algo solitário, nem é apenas fruto dos impulsos elétricos do nosso cérebro, do nosso corpo. As emoções elas estão ligadas com os nossos pensamentos e com as nossas energias. O que isso significa? Que esses três elementos eles são indissociáveis, eles trabalham juntos o tempo todo. E nós chamamos essa tríade ou essa trinca de pensene. Ou seja, pensene vem de pensamentos, sentimentos e energias. Então esses elementos eles são uma coisa só. Então sabe o que não te dizem da sua emoção? É que ela não está isolada. Toda a emoção tem uma ideia vinculada com ela. Não existe emoção única, sem qualquer princípio, sem qualquer conteúdo. A emoção não funciona isolada. E essa emoção e a mesma coisa vale para o pensamento. Não existe uma ideia única. Toda ideia corresponde a algum processo emocional que está ligado a ela. Seja positiva, negativa ou neutro, mais indiferente, não importa. Mas toda ideia tem um conteúdo emocional por trás. E tudo isso tem a ver com as nossas energias, movimenta nossas energias. Então veja, o primeiro ponto desse pensene, ele é inseparável. Inseparável. Não tem como ter um pensamento isolado, não tem como ter uma emoção apenas, ou não tem como você sentir ou movimentar suas energias sem que não haja nenhum conteúdo emocional ou ideativo por trás. Esses elementos são inseparáveis, é o primeiro ponto. Segundo ponto do pensene, eles são ininterruptos. Então são 24 horas por dia, 7 dias da semana, o ano todo, a vida inteira. Então nós não estamos apenas sentindo ou pensando, nós estamos pensenizando, nós estamos usando esse pensene continuamente, ininterruptamente. Mesmo quando você dorme, mesmo quando alguém está em coma, mesmo quando alguém está fora do seu corpo. Pensamentos, sentimentos e energias são praticamente onipresentes na nossa evolução. Você realmente consegue ficar sem pensar, sem sentir ou sem movimentar a energia? Não acontece, não dá. Do ponto de vista da energia, eu vou explicar um pouco mais para frente para você entender o que eu quero dizer com essa energia, tá? Mas por enquanto, é importante focar
que esses itens, esse pensene, ele corresponde a qualquer consciência que está em evolução. Qualquer consciência que tenha algum processo de manifestação na vida humana ou em outras dimensões. Animais têm pensenes. Princípios que estão ali animais muito primitivos têm pensene. Então, o pensene é uma característica de toda consciência que está em evolução. E um outro ponto desse pensene, ou disso que você achava que era apenas emoções, existe uma certa predominância dependendo do momento. Então, quando você está lendo, por exemplo, o que predomina é o seu pensamento, mas suas emoções e suas energias estão lá, mas não estão em destaque, não estão em evidência. Quando você está com amigos, por exemplo, com pessoas que você tem certa afetividade, o sentimento predomina. A tendência é essa, menos que as ideias e menos que as energias. Agora, quando você está, por exemplo, aplicando uma técnica para desbloquear seus chakras, para trabalhar suas energias, naquele momento, a energia é o principal, o pensamento e as emoções nem tanto. Então, assim, quando a gente fala de predominância, quer dizer o quê? Que em determinado momento um vai ser maior do que o outro, mas isso é um processo da hora. Quando você está tendo um carinho com a sua companheira ou com o seu companheiro, deve predominar pelo menos o sentimento. Então, tudo, quando vocês trabalham muito com o seu corpo físico, às vezes é a energia que está predominando ali. Então veja, mas pense sempre o seguinte: pensamentos, sentimentos e energias não tem como você se livrar deles. Não temos como a gente simplesmente isolar. O que a gente pode é melhorar a qualidade, a qualificação. Então, quando você pensa mal de alguém, você está tendo emoções negativas e as suas energias estão se intoxicando. Então percebe que o pensene tem um componente de responsabilidade por trás dele. Quando você pensa bem de alguém, suas energias tendem a ficar mais positivas e você se conecta com emoções mais elevadas e você então tem um processo ali de positividade maior, você tem um equilíbrio melhor, maior. Então veja, não existe injustiça, os nossos pensenes são bons, ruins ou patológicos em função da gente mesmo. Uma pessoa que tem uma atitude, por exemplo, antiética, ou com baixa moralidade, ou como nós chamamos, anticosmoética, porque a cosmoética é a ética universal, que transcende até a vida humana. Essa ética existe. E fora do corpo, nas próprias experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, a gente percebe isso. Então, quando, por exemplo, dentro do meu corpo ou fora dele, quando eu tenho atitudes negativas, antiéticas ou anticosmoéticas, há uma conexão energética com padrões inferiores, com emoções ainda sorrateiras, baixas, de padrão ainda nada qualificado, vamos colocar assim, bem doente mesmo. Então isso afeta as ideias, tudo vai ser contaminado, tudo vai ser intoxicado. Por exemplo, a queixa intoxica, mas intoxica por quê? Porque pensamento, sentimento e energia está vinculado o tempo todo. Então olha só, que ponto seríssimo. Esse aqui é um ponto também muito importante a gente frisar. Nós estamos, tem uma outra revelação que não te falo em relação não apenas à emoção, mas ao pensene, aos pensamentos, sentimentos e energias. Que nós não estamos isolados. Nós estamos conectados a tudo e a todos, dependendo do que a gente pensa e dependendo do que a gente sente. Então há trocas energéticas o tempo todo. Agora, é claro, essas trocas em geral elas são mais sutis, efêmeras, não têm tanto efeito. Agora, dependendo da intensidade, elas podem causar danos quase às vezes imediatos. Então vamos pensar assim, por que esse pensene ele é trocado? Vamos dar um exemplo que muitas pessoas já passaram. Imagina que um casal, por exemplo, uma família, brigou muito, tiveram uma desavença, um conflito muito grave. E de repente você, ou alguma pessoa que é mais sensível às energias, chega naquele ambiente onde a briga acabou, não tem mais, mas ela fala, caramba, que energia pesada que tem, que energia esquisita. Parece que tem uma nuvem ali
escura, obscurecendo o lugar. O que é isso? Como é que você chega num local e você sente uma energia pesada, uma energia ruim? Porque isso são os pensênicos. Toda energia é pensênica. Então, naquela energia daquele ambiente tem o quê? Uma alta dose de emoção e de ideias. E como foi conflitiva, são emoções negativas, ideias ou princípios ali que foram falados, às vezes meio totalmente anticosmoéticos, amorais. Então, às vezes teve muita agressão verbal, sabe? Você pensando mal do outro, expondo aquilo, gritando, ofendendo. Então, essa energia, qual é o componente dela? São as ideias e as emoções que são inseparáveis. Entende? Da mesma forma que chega um amigo, chega alguém para falar com você, e a pessoa às vezes chega com uma carga de energia pesada, porque ela está numa fase ruim, está passando por muitos problemas, sabe? Tá complicada, a fase está difícil para ela. E às vezes chega para conversar, para desabafar com você. E a pessoa às vezes sai bem, sai leve, sai aliviada, e você tem um peso gigantesco nas costas. Às vezes você está até com dor de cabeça, está com fome, está passando mal. Por quê? Por essa carga de pensene que veio para você. Então a pessoa veio ali, às vezes ela nem falou tanta coisa, às vezes ela nem desabafou, veja bem. Às vezes ela nem colocou para fora tudo que ela queria, mas só dela às vezes falar com você, houve uma troca energética. E aquela carga dela, que estava carregada de emoções e ideias complicadas, ficou com você. E você às vezes fica mal. E não sabe trabalhar a energia, não sabe se defender. Entende? Agora, a maioria das pessoas são saudáveis ou são equilibradas? A maioria das pessoas são saudáveis e equilibradas ou são doentes patológicas? Bom, nós sabemos que a nossa sociedade é doente. E há, claro, fases e fases de vida. A pessoa está bem, outras pessoas estão mal. Se a gente troca energia, o que a gente deve fazer então? Se isolar no alto da montanha? A gente deve então ficar longe de tudo e de todos para não nos contaminarmos? Para não recebermos cargas tóxicas? Claro que não. A gente tem que aprender a interagir com os outros e saber, claro, filtrar e saber principalmente trabalhar nossas energias, fazer a chamada autodefesa energética, no qual falaremos futuramente aqui no canal. E mesmo que você se isolasse para as energias, para o pensene, não existe nem tempo nem espaço. Então você pode estar isolado, alguém pode estar pensando em você e jogando uma carga energética para você. Entende? Então, por exemplo, pensa aqui um exemplo que às vezes eu comento, assim, até em live aqui no canal eu já falei. Sabe aquele professor que não é amado e vai fazer uma prova que é terrível, os alunos estão ali desesperados, descontentes, e muitas vezes os alunos ficam, no dia anterior à prova, eles ficam tão bravos, tão irritados com o professor, jogam tanta carga energética, negativa, ruim, que às vezes no dia do exame, no dia da prova, o professor fica doente. Às vezes é cancelada a prova ou não, mas a gente troca energia, a gente pode ou nutrir os outros, ou intoxicar, ou prejudicar os demais. E isso é muito sério. Então pensamento, sentimento e energia estão fluindo o tempo todo. Está pensando bem dos outros, você pode estar jogando cargas positivas ou está trocando uma energia mais saudável. Então muita atenção. Porque você pode dizer assim, mas pensar mal dos outros não é falta de ética. Ninguém vai me prender, não vou receber uma multa. Eu penso o que eu quiser. Está dentro da minha cabeça. Lê do engano. Erro crasso. Quando a gente pensa e tem emoções em relação aos outros, essa energia vai até lá. E há essa toda interação, ou mais sadia ou não. Agora você pode falar, mas e daí? Se pensam mal de mim, eu tenho direito de pensar mal dos outros. Muito cuidado. Esse tipo de auto-engano, esse tipo de autossabotagem prejudica demais. Então, gente, responsabilidade. Pensamento nunca é isolado. Tem casos, por exemplo, em experiências de quase morte, que a pessoa está ali, às vezes numa dimensão, numa comunidade, numa colônia muito longe do corpo dela, e ela percebe, por exemplo, alguém pensando nela, falando, fulano, não nos deixe, não nos abandone, fique conosco. E a pessoa, a uma quantidade enorme de distância, uma outra dimensão, às vezes muito mais longe, longínqua, ela consegue sentir e captar.
E ela consegue perceber, às vezes, até as energias negativas das pessoas que torcem para ela morrer. Gente, pensamento é ação, pensamento é poder. Ou melhor dizendo agora, pensene é ação, pensene é poder. Quantas pessoas, por exemplo, que às vezes saem do seu corpo, têm experiências, né, extracorpóreas, e ela consegue identificar, por exemplo, tudo que as pessoas estão pensando e sentindo em relação a tudo e a todos. Então a gente vê que não existem segredos, não existem nada que é de fato oculto. Tudo é uma questão de saber ler as energias, os pensamentos e as emoções. Por isso que para os seres extrafísicos, para o ser de luz ou chamado amparador, aquele ser que às vezes nos ajuda, nós somos totalmente transparentes para eles. Não adianta você querer disfarçar, você querer ser aquilo que você não é. Porque eles fazem a leitura do que a gente pensa e do que a gente sente pelas nossas energias. Essa energia é um cartão postal. Ou melhor dizendo, desculpa, é um cartão de visitas. Então, aonde a gente chega, o nosso padrão pensênico, o padrão do que a gente pensa, sente, que é evidenciado pelo nosso campo energético, já mostra quem somos, já mostra nosso nível evolutivo. Então nada é escondido, nada é, sabe, indecifrável. Os seres extrafísicos, os seres de outras dimensões sabem muito bem quem somos, com quem eles estão lidando e o momento no qual de vida está mais predominante, se melhor, pior e assim por diante. Entende? Agora, uma outra revelação, uma outra coisa que não te conto em relação a tudo isso é o seguinte. Então, quando a gente fala de pensamento, sentimento e energia, então a gente pode dizer, quer dizer que pensamento, sentimento e emoção é a mesma coisa? Não são. Na verdade, a emoção ela é ainda algo muito primitivo, ainda muito denso. Já as emoções são assim. Já os sentimentos são aquelas emoções que eram primitivas e já ficaram sutilizadas, sofisticadas e mais evoluídas. Então uma pessoa que ela é muito imatura, ela pode ter muita emoção, raiva, agressividade, ódio, vingança e assim por diante. Ela pode ser muito ainda bélica, muito agressiva, muito ofensiva. Já aquele ser mais evoluído, ele já tem às vezes o sentimento de fraternidade, de compaixão, de entendimento, entende? Então aquela emoção já foi sutilizada, já foi trabalhada. Por isso que os seres altamente evoluídos, a tendência deles é que eles sejam mais o quê? Mais do pensamento, ou chamado pen do pensene. Então o que predomina deles é a razão, é a lógica, é a racionalidade, são esses processos mentais. E quando eles vão para a emoção, eles não são isolados, não é que eles não têm emoção eles não têm, eles têm sentimento. E quando eles vão para o sentimento é tudo positivo, é a amabilidade, sabe? É a compaixão, é a assistência, o sentimento de fraternidade pelos outros. Então já está mais sutilizado, já está mais avançado. Por isso que o indivíduo, o ser humano, quanto mais imaturo ele é, mais parece que ele ainda está para o lado animal. No instinto de sobrevivência, sabe? Na raiva, no bateu, levou. Ou de fazer, se ninguém está olhando eu vou fazer mal, ou eu vou tirar partido, eu vou tirar proveito para mim, prejudicando os outros, entende? Tudo isso é emoção. São ideias, valores e princípios ainda muito rústicos, ainda muito primários, com essas emoções ainda mais egoístas, mais instintivas e, portanto, mais animalizadas. Então, emoção não é a mesma coisa que sentimento. Uma pessoa, por exemplo, que chora, isso é emoção, isso não é sentimento. O sentimento é elevado, ele é equilibrado. Quando você vê um filme e chora, quando você vê uma situação às vezes grave, que você tem até benevolência, você tem até compaixão por aquilo, mas você chora, seja de desespero, de tristeza ou de raiva, isso ainda é emoção, isso ainda não é o processo mais evoluído. Então você ainda precisa se trabalhar para chegar no ponto de ter mais equilíbrio, mais organização mental, emocional e energética. Então eu espero que esteja ficando claro isso para você, porque é muito importante a gente pensar
que o Pensene é a base da vida, é a base da evolução. Então, quando a gente aprende a ter trocas energéticas melhores, tudo flui de um modo, então, com que a gente se conecte com consciências e com ambientes mais evoluídos. Então, se na sua casa, por exemplo, você faz coisas positivas, assistenciais ali, você pode ter certeza que você está se conectando com seres e ambientes extrafísicos, né, comunidades que existem fora do corpo, que tem aquele padrão, que tem consciências com o mesmo interesse que o teu. Se na tua casa predomina a violência, a agressividade, a indiferença, a solidão, sabe, sentimentos às vezes de depressão, você está se conectando também com seres que já morreram, né, os seres extrafísicos, mais doentios, e com comunidades também patológicas. Então, o nosso ambiente, quem constrói ele somos nós, pelas nossas ideias, pelas nossas intenções, pelos sentimentos que a gente trabalha ali. Minha casa é ruim, e agora? Vou mudar de casa? Não adianta. Porque você vai lá com o seu mesmo padrão de pensamento, sentimento e energia. Não é o ambiente que precisa mudar, é você. Agora, é claro, tudo que eu estou falando aqui, gente, ainda é a ponta do iceberg, tá certo? Esse assunto de Pensene, ele é enorme, ele é complexo, ele é muito forte, muito intenso. Se você quiser saber mais, já peço que você escreva aqui nos comentários se tem interesse para que eu possa aprofundar, porque o vídeo de hoje, a aula de hoje, ela é introdutória, tá? Bem introdutória. Mas é importante dizer que os ambientes, eles influenciam sim na gente, certo? Então, a energia de um ambiente, você pode mudar? Você pode mudar. Se você vive sozinho, é mais fácil. Se outras pessoas moram com você e essas pessoas não querem mudar, não querem evoluir, não querem ter nenhum tipo de melhoria, esse padrão você não vai conseguir mudar sozinho. É uma luta que é difícil. Aí você tem que avaliar quem essas pessoas que vivem com você é a sua esposa, o seu marido, vale a pena mudar, não vale, vale a pena conversar, o que você pode trabalhar. Porque se você está num ambiente que às vezes é absorvedor, você fica sugado ali. Te sugam as suas energias, junto com seus pensamentos, suas emoções. Então tem ambientes que elas são energizadores, você sai dali energizado, você sai bem, sai equilibrado. Tem ambientes que são absorvedores, você sai dali sugado, quase com uma chamada ressaca energética. Isso eu estou falando para nossas casas, para os nossos trabalhos, para onde a gente vai. Depende do dia também. Uma pessoa às vezes pode andar num shopping, ela chega em casa arrasada, cansada, deprimida, porque ela acabou deixando que a energia do ambiente, por alguma razão, naquele dia, naquele momento, aquele shopping fez mal para ela. Pode ser que ela volte outro dia e volte bem, volte, sabe, se sentindo bem, fez compras, ou assistiu um filme, pegou um cinema e ela tá bem, foi legal. Tá? Agora, procure avaliar quais ambientes que deixam você sempre mal. Existe algum? Que ambiente que te deixa sempre bem? E não vai nas obviedades, tá? A natureza é boa, nem sempre. Tem muitos locais na natureza que são ruins, tá? A igreja é bom, calma lá. Tem muita igreja que o pessoal vai lá só para pedir, para reclamar, a energia é péssima. A igreja, inclusive, é chamada um local ambivalente. Pode ter energia boa, pode ter energia ruim. E o mesmo lugar pode variar dependendo do dia, dependendo da situação. Então, muita calma. Uma indústria pode ser uma energia positiva, como pode ser negativa. O ponto é, faça uma análise, uma reflexão. Que ambientes que te deixam revigorados, que ambientes que te deixam sugados. Porque tudo isso é Pensene. Os pensamentos, os sentimentos e as energias que estão ali. E entre esses assuntos de Pensene, existem vários tipos de Pensene, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas são muitos que são estudados e analisados. Um deles, por exemplo, é o chamado Holopensene. O que é o Holopensene? Holo é conjunto. Conjunto o quê? Dos pensamentos, do Pensene, de pensamentos, sentimentos e energias. Então o termo antigo é egrégora. Então se você vai num local, qual que é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que tem ali? Isso vai dizer se para você naquele momento aquele ambiente de energia positivo ou ruim. Mas veja, isso é muito particular. Isso é muito você. Então se você está num ambiente onde todo mundo ali fica pensando mal dos outros, fica fofocando, fica fazendo intriga, tá? Ali é o Holopensene, é o padrão de pensamentos, sentimentos e energias daquele local.
certo? Se você é alguém que adora fazer tudo isso, você vai se sentir bem ali. A energia é negativa, mas você se sente bem porque você está afinizado com esse tipo de padrão. Se você não tem nada a ver com isso e aquele ambiente que você vai, aí você vai se sentir mal, vai se sentir deslocado, vai sentir às vezes até sendo sugado ali. Tá entendendo? O que é o holopensene? É o conjunto. É o conjunto quem faz o quê? São as pessoas. Então, o teu quarto pode ter um holopensene, o teu escritório, a tua sala, a tua casa tem um padrão, dependendo do que as pessoas pensam, sentem e jogam de energia ali. E o holopensene é um estudo que a gente pode expandir cada vez mais. Por quê? Um prédio pode ter um holopensene. Cada andar pode ter um holopensene específico. Pode não, até tem. Um bairro, uma cidade, um local específico da sociedade, um local histórico, enfim. Ali tem um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Isso pode revigorar, como pode deixar mal as pessoas também. Quando você vai nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, ali tem um holopensene. É um holopensene mais positivo. As pessoas saem dali, sabe, limpas, lavadas, equilibradas. Tem um padrão próprio. Uma cidade tem um holopensene, tem um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Um país tem um holopensene. Não acho que morar no Brasil ou no Japão é igual, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. O que as pessoas têm de ideias, o que as pessoas têm de intenção, de valores, tudo isso influencia na energia que está ali. Então tem pessoas que nasceram no Brasil e detestam o Brasil, queriam morar fora, porque ela não tem tanta afinidade com aqui. E não estou dizendo que está certo ou errado, o problema é da pessoa, o padrão da pessoa. Entende? Tem pessoas que vão morar fora e não se adaptam, voltam para o Brasil, então é um processo de conexão, de pensene. E aí que a gente entra num outro item também é muito importante, que é o seguinte: nós temos um pensene padrão. Então a gente tem uma característica, uma marca nossa de como a gente pensa, sente e manifesta nossas energias. Por isso que eu falei que nós somos transparentes para os seres de luz, ou para os amparadores, porque nós temos um pensene que é típico nosso. Então uma pessoa que é muito egoísta, ela não vai de repente virar, sabe, alguém que é fraterno do dia para a noite. Ela não muda da água para o vinho. Não, ela tem um padrão, que pode estar incluído aí os traumas, as crenças equivocadas. Crenças que eu digo é de princípios, de ideias, né? Condicionamentos mentais, o chamado mindset. Enfim, há uma série de questões de como ela foi criada, dos valores que ela tem, incluindo aí o nosso histórico de vidas passadas. Tudo isso influencia. Então, muitas vezes, é interessante ver que algumas experiências de quase morte, por exemplo, a pessoa vai para uma comunidade, para um local e fala: nossa, eu sinto que eu pertenço aqui. Esse local tem tudo a ver comigo. E realmente existem. Por quê? Porque o pensene padrão dela tem conexão com o pensene padrão daquele ambiente fora do corpo. Porque lá as pessoas pensam, sentem, manifestam as energias muito próxima da dela. Entende? E isso é que dá um processo então de afinidade, de afinização e de coerência nesse vínculo. Isso é o chamado rapport, a chamada conexão, quando a gente se conecta ao ambiente e sente bem com ele. Sente bem por quê? Porque em função de como a gente se manifesta. E como eu falei, no caso do holopensene, não é o fato de ser positivo ou negativo, só é como a gente se sente ali. Então, por exemplo, uma pessoa que ainda é muito imatura, que ainda é muito comum ou vulgar no sentido, né, de ser comum, de alguém ainda muito amador, no sentido de evolução. Se ela vai para um local que é muito evoluído fora do corpo, seja numa experiência fora do corpo autoinduzida, espontânea, ou mesmo no EQM, às vezes quando ela vai para algum lugar que é muito evoluído, ela se sente mal ali, ela se sente deslocada. Mas a energia ali é ruim? Não, mas é como ela se sente ali. Ela não se sente pertencente àquele local. Entende? Por isso que a gente fala que após a morte não existem injustiças. Nossa, ele morreu e está numa dimensão inferior, está lá gritando, chorando, com dor. Nossa, que injustiça, não. Ele tem questões dele, dos pensenes dele que estão conectando ali. Ninguém está mandando ele ficar lá. Ele fica porque é o momento dele, é a afinidade, é o rapport, é a conexão que ele tem com aqueles padrões.
E às vezes era uma pessoa até sorridente, alegre, mas você via após a morte, ele escondia dentro dele pensamentos, sentimentos, energias doentias, que ele podia não transparecer, podia ser super alegre, às vezes socialmente falando, mas que a realidade dele não era aquela. E aí você vai descobrir fora do corpo que, ou numa experiência de quase morte, que aquele indivíduo está mal, mas está mal porque era o modo como ele se manifestava o tempo todo, a vida toda dele. Entende? Então olha quantas coisas que não são apenas emoções. Volto a dizer, são pensamentos, sentimentos e energias que estão fluindo o tempo todo, 24 horas por dia da nossa existência, eles acontecem. Mesmo após a morte, mesmo a gente descartando esse corpo, a gente continua tendo pensamentos, sentimentos e mobilizando as energias. Isso é muito sério, é muito mais, talvez, do que você ainda esteja entendendo. Só para te dar um exemplo. Quando a gente tem certas EQMs ou experiências de quase morte, ou mesmo experiências fora do corpo autoinduzidas, se você tiver certo controle ou certa já habilidade, você pode manipular o ambiente de acordo com o que você quiser. Então olha só, os ambientes fora do corpo respondem aos nossos pensamentos e emoções. Isso tudo é energia, certo? Então esse poder mental, esse poder pensênico, você pode mudar aquele ambiente, mudar a porta, mudar a cor da casa, mudar a sua roupa, você pode criar objetos, você pode... O ambiente como se fosse uma massa de modelar onde toda aquela energia, a sua intenção você pode manobrar ali. Nem todo mundo consegue fazer isso, depende de concentração, de atenção, de certo domínio energético, mas os nossos pensamentos sempre influem. Então certos locais, por exemplo, fora do corpo, eles são tão bem arquitetados e são tão bem positivos que você não consegue pensar nada de negativo ali. Você não consegue, um ambiente é próprio. Ele tem quase transpira o que as pessoas ali que criaram aquele ambiente fazem. A gente pode criar ambientes. Então você pode moldar o ambiente de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ideia. Pode deixar ele mais iluminado, mais sombrio, cheio de neblina e névoa. E os ambientes fora do corpo após a morte são criados assim, são criados por consciência, como eu e você, que acabam às vezes se juntando, condensando e criando uma energia mais densa ali. Então, volto a dizer, suas ideias, suas emoções não são só suas. Mesmo fora do corpo, mesmo após a morte, você pode mudar ambientes para melhor ou para pior. Você pode contribuir ou atrapalhar. Porque o que a gente pensa e sente é o tempo todo trocando cargas energéticas, influenciando nas pessoas, nos locais e no universo como um todo. E quanto mais evoluída uma consciência, mais poder energético ela tem e mais capacidades ela tem. Por isso que a responsabilidade é alta. Se você é uma pessoa que pensa mal de tudo e de todos, incluindo a si mesmo, e você é fraquinho de energia, fraquinho de concentração, sua capacidade mental é baixa, que bom. Porque você está se envenenando pouco, você está se prejudicando pouco, porque a sua energia ainda é fraca. Agora, se você é uma pessoa que você admite que você tem mais força presencial, tem mais poder, tem mais magnetismo, você vê que você tem uma energia superior à média, meu amigo, você tem uma responsabilidade ainda maior, porque você pode afetar ou prejudicar muitas outras pessoas, incluindo a si mesmo. Então, emoção, ela pode ser utilizada para sentimentos. As emoções não estão apenas conosco. E essa tríade vai acompanhar a gente a todo momento, aqui na vida humana, fora do corpo, no EQM ou mesmo após a morte. Você já tinha ouvido falar de Pensene? Já tinha tido esse tipo de conclusão? Porque qualquer pessoa que sai do corpo, que já teve uma experiência de quase morte, consegue comprovar o que a gente está falando aqui. Que não é só uma coisa aleatória. Pensamento, sentimento e energia são uma coisa só. E quanto mais a gente dominar, quanto mais eles forem saudáveis, melhor para nós e melhor para todos. Você já teve alguma percepção de energia? Quer dizer, já percebeu algum tipo de padrão emocional ou de ideia que estava nessa energia? Já percebeu uma energia sutil, agradável no ambiente?
Já percebeu energias negativas no ambiente, nos ambientes ou nas pessoas? Como que você lida com tudo isso que eu falei aqui? Já deu para perceber que isso tudo é uma realidade? Ou você gostaria de entender um pouco mais sobre esses assuntos? Por favor, escreva nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, ou o seu comentário pode ajudar a elucidar o que outras pessoas às vezes não entenderam. E principalmente, se você quer um aprofundamento, porque esse aqui foi a introdução da introdução, gente, o básico do básico, a pontinha do iceberg mesmo. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, escreva nos comentários, curta o vídeo, para que eu saiba que esses assuntos possam te interessar e que a gente possa fazer outros vídeos aprofundando esses temas que são, como eu volto a dizer, são muito extensos, mas que valem a pena para você que tem interesse em evoluir e ter um aproveitamento ainda maior dessa vida aqui. Não desperdiçar. Essa vida aqui tanto faz. Não. Você quer aproveitar? Então vamos estudar, vamos aprofundar, vamos nos qualificar no que a gente pensa, sente e manifesta. Se você gostou, se contribuiu com algo esse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém se puder. E é isso. Espero que esses assuntos possam ter trazido mais dúvidas e questionamentos do que propriamente certezas, porque é assim que a gente cresce e amadurece nesses processos de expansão da consciência. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.